Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 971. Capítulo 971. Selo do Rei Demônio. Com o objetivo diante de seus olhos, Nian sentiu que o tempo era essencial. Sua motivação foi revigorada e ele acelerou o ritmo. Com certeza, o potencial de uma pessoa era decidido por quanto esforço ela estava disposta a colocar no que faz. 5 dias depois, Nian finalmente coletou o 6º fragmento de selo do Rei Demônio. Depois de colocá-lo em sua bolsa, ele se fundiu com os outros 5 fragmentos. O selo do Rei Demônio completo. Parecia o selo de um antigo imperador, com o desenho de um demônio abrindo suas asas esculpidas na superfície. Nian examinou o item. Selo do Rei Demônio. Propriedades do item especial. Deixe este item em sua bolsa para ganhar 10% de experiência adicional ao caçar monstros. 1% de chance de os monstros droparem um item mágico adicional. Esses bônus eram ótimos, muito melhores do que os 6 fragmentos somados. Era digno de um item que caiu do inferno. Nian já havia passado 1 mês e meio aqui embaixo. Suas colheitas foram amplas. Claro, isso era esperado, já que o porteiro era o próprio arcanjo Talod e a chave de entrada um item sagrado. Com o selo do Rei Demônio, Nian tinha uma chance ainda maior de alcançar o nível 200 em 5 meses. Plenty, apenas espere. Eu definitivamente vou te alcançar. Nian cerrou o punho. Não importa o que aconteça, ele não permitiria que ninguém destruísse as Kickers United. Depois de completar o selo do Rei Demônio, Nian sentiu que não havia mais razão para continuar subindo de nível nesta área. Ele partiu em direção à torre da pirâmide de ossos que avistou antes. Cerca de meia hora depois, Nian chegou ao seu destino. Nian fez com que o dragão do eclipse divino e seus outros animais de estimação caçassem monstros na área. Enquanto isso, ele se aproximou do sopé da montanha onde ficava a torre da pirâmide. À frente estavam 60 monstros enormes. Eles fecharam completamente o caminho. Cada um desses monstros era mais assustador do que um rei demônio das trevas. Ele se aproximou de um deles e ativou o transcendente insight. Rei Demônio Obscuro, Lorde Demonificado, nível 210. O Rei Demônio Obscuro sentiu algo e olhou na direção de Nian. Nian rapidamente se escondeu atrás de uma grande pilha de ossos e ativou o Extreme Disappear. O Rei Demônio Obscuro olhou para seu esconderijo, mas não conseguiu encontrar nada. Finalmente, ele se virou e foi embora. Nian não pôde deixar de começar a suar frio. Lordes Demonificados de nível 210. Eles eram 10 níveis mais alto do que os Reis Demônios das Trevas. Com certeza, apenas um desses monstros já era forte demais para ele enfrentar, quanto mais 60 deles. Um confronto frontal era suicídio. Parecia que a única opção de Nian era esgueirar-se por eles. No entanto, esgueirar-se por esses reis demônios obscuros era mais fácil falar do que fazer. Eles poderiam facilmente matá-lo em um único golpe. Nian olhou para o dragão do eclipse divino, Liu Gold e o dragão de olhos violetas nivelando a distância. Uma ideia lhe vindo à mente. Ele poderia fazer seu trio de dragões atrair a atenção de vários reis demônios obscuros. Assim, aliviaria um pouco a pressão sobre ele. Nian não esperava ter sucesso na primeira tentativa. No entanto, a sua morte tinha que ser evitada. Se ele morresse, a missão fracassaria. Então, ele teria que agir com cautela. Nian circulou em torno da montanha de ossos e examinou cuidadosamente o terreno. As defesas na frente eram as mais apertadas, com 62 reis demônios obscuros circulando. Em ambos os lados da montanha também haviam de 40 a 50 reis demônios obscuros. A parte de trás da montanha era menos protegida, com apenas 21 reis demônios obscuros. No entanto, atrás deles havia uma parede de penhasco com cerca de 100 metros de altura. Este penhasco não representava um grande obstáculo para Nian. Tudo o que ele precisava fazer era afastar os reis demônios obscuros. Nian decidiu escolher o caminho de menor resistência. Ele fez seu trio de dragões se reagrupar ao seu lado quando ele começou a executar seu plano. Primeiro, Nian fez seu clone das sombras correr em direção a um rei demônio obscuro. Em pouco tempo, ele se aproximou a menos de 200 metros dele. O rei demônio obscuro notou a presença do clone das sombras e soltou um rugido terrível. Ele avançou enquanto agitava loucamente seu machado gigantesco. Nian rapidamente fez seu clone de sombra fugir o mais longe possível. O rei demônio obscuro avançou com passos enormes, a terra tremendo violentamente sob seus pés. Nian poderia dizer que a distância entre os dois estava diminuindo rapidamente. A velocidade de movimento do rei demônio obscuro era de pelo menos 8.500. Nian sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mesmo ele não tinha nem metade da velocidade deste rei demônio obscuro. Diante desse tipo de chefe, fugir era impossível. O rei demônio obscuro rapidamente se aproximou do clone das sombras. Ele brandiu seu enorme machado e cortou violentamente para baixo. O clone das sombras saltou para fora do caminho. BOOM. Uma fenda de vários metros de largura foi esculpida na terra no lugar em que o clone das sombras estava originalmente. O clone das sombras conseguiu se esquivar do primeiro ataque, mas antes que tivesse a chance de continuar fugindo, o rei demônio obscuro cortou novamente com seu machado. BOOM. Poeira e fragmentos de ossos voaram para todos os lados. Seu clone das sombras morreu. O clone das sombras mal durou 1 minuto.
A velocidade de ataque do Rei Demônio Obscuro era ainda mais assustadora do que sua velocidade de movimento, sendo de pelo menos 9.500. Ni Yan se movia como um caracol em comparação, com apenas 5.300 de velocidade de ataque. Diante desse tipo de velocidade de ataque, Ni Yan estimou que teria sorte se pudesse se esquivar de até mesmo 2 ataques. Quanto ao poder de ataque, mesmo seus 3 dragões combinados não podiam ser comparados. No entanto, o aspecto mais assustador é que haviam 21 dessas existências reunidas em um só lugar. Ni Yan permaneceu nos arredores da área por 2 dias, ocasionalmente enviando o dragão do Eclipse Divino, dragão de olhos violetas, Liu Gold, o paladino Lafos e seu clone das sombras para sondar os padrões de ataque dos reis demônios obscuros. Só assim ele poderia reunir confiança para agir. No terceiro dia, Ni Yan decidiu bombardear os reis demônios obscuros com magia proibida. O alcance máximo de ataque das magias proibidas do dragão do Eclipse Divino era de 1.200 metros. Ni Yan queria saber se ele poderia atrair os reis demônios obscuros de uma distância tão grande. Ni Yan levou o dragão do Eclipse Divino até o topo de uma colina a cerca de 1.200 metros de distância. O ar estava cheio de uma névoa escura. Era difícil localizar os reis demônios obscuros de tão longe. Ni Yan usou o clone das sombras para localizar os reis demônios obscuros, então fez com que o dragão do Eclipse Divino lançasse sua magia proibida. A energia sagrada começou a convergir rapidamente no ar, inundando os arredores com luz. Glorious Radiance. Essa magia proibida tinha o maior alcance de ataque. Ele tinha um alcance de lançamento de 900 metros e um raio desde o epicentro do ataque de cerca de 300 metros. Então, era apenas o suficiente para alcançar os reis demônios obscuros. Sentindo a torrente de energia sagrada se reunindo no céu, os reis demônios obscuros ficaram inquietos. No entanto, seu alcance de detecção era muito inferior a 1.200 metros. Depois de 2 conjuntos completos de sílabas, uma esfera de luz deslumbrante sem limites desceu em direção à Terra como um meteoro. BOOM. Ele detonou no ar e fez cair uma torrente de chamas puras e sagradas. Quando a magia proibida caiu, Ni Yan fez seu clone das sombras ativar o Adjudicator of God. Bang, bang, bang. Chamas sagradas choveram sobre os reis demônios obscuros. Um mar de valores de dano de 100.000 flutuou no ar. No entanto, esse tipo de dano não era nada para esses monstros. Depois de sofrer um ataque, os reis demônios obscuros se dispersaram imediatamente. 5 investiram contra a origem do ataque, enquanto o resto escapou do alcance do ataque, deixando o caminho para a montanha aberto. Pegando emprestada a visão do clone das sombras, Ni Yan estava exultante. Este método poderia funcionar. Mesmo que uma magia proibida como Glorious Radiance não causasse muito dano aos reis demônios obscuros, ela poderia espalhá-los. Ni Yan não esperava que essa ideia maluca funcionasse. No entanto, ainda existia algum perigo. Se ele tivesse o azar de esbarrar em um dos reis demônios obscuros e sofresse um ataque, sem dúvida alguma ele morreria. Sem um método melhor, Ni Yan não tinha outra escolha. Além disso, se ele não tentasse, como ele saberia? A Glorious Radiance durava cerca de 2 minutos. A energia sagrada no céu se dissipou rapidamente conforme os arredores se acalmavam. Vendo os 5 reis demônios obscuros se aproximando rapidamente, Ni Yan fez seu dragão do Eclipse Divino recuar para longe. Quando os reis demônios obscuros não conseguiram encontrar nada, eles se viraram e foram embora. Através dos olhos do clone das sombras, Ni Yan descobriu que os reis demônios obscuros estavam reunidos abaixo da parede do penhasco novamente. A duração de magias proibidas era limitada e seus cooldowns eram terrivelmente longos. Ni Yan teria que aproveitar cada segundo. Se um acidente ocorresse, ele estaria condenado. Depois de esperar mais um dia e repassar seu plano várias vezes em sua mente, Ni Yan finalmente tomou sua decisão. Ele ia dar uma chance a essa ideia maluca. Ni Yan chamou Liu Gold e o dragão de olhos violetas. Ele tinha o dragão do Eclipse Divino ativando Doppelganger e Enrage. 5 dragões do Eclipse Divino apareceram no topo da colina. Ni Yan executou cuidadosamente seu plano. 2 dragões do Eclipse Divino permaneceram no topo da colina, preparando-se para lançar a magia proibida. Outros 3 se aproximaram dos reis demônios obscuros pelos flancos. Checando tudo, Ni Yan confirmou que estava pronto. Ni Yan disparou pelo deserto, parando a cerca de 300 metros dos reis demônios obscuros. Olhando para os lados, os 3 dragões do Eclipse Divino lentamente se aproximaram de seus alvos, 300 metros, 200 metros. Ni Yan estreitou os olhos enquanto seu coração disparava. Estava prestes a começar. Os 3 dragões do Eclipse Divino soltaram um grito de dragão baixo, suas vozes cortando o ar como trovões. Os reis demônios obscuros se mexeram inquietos e metade deles avançou em direção aos 3 dragões. Enquanto isso, uma grande quantidade de energia sagrada surgiu violentamente no ar. Era outra magia proibida semelhante à anterior, Radiance Rupture. Bolas de luz começaram a cair do céu como uma chuva de meteoros. Ni Yan esperou pelo momento certo antes de ativar o Adjudicator of God. Bang, bang, bang. Incontáveis bolas de luz explodiram no corpo de Ni Yan. Raios de luz e ossos voaram por toda parte.